Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Este é o primeiro ano em que a lei da ficha limpa é aplicada em uma eleição geral. Mais de 4.000 candidaturas foram impugnadas pelo Ministério Público, quase 500 em razão da nova lei. Mais de 26 mil brasileiros se inscreveram para concorrer às eleições deste ano, mas nem todos vão participar da disputa. O Ministério Público contestou 4.115 candidaturas, mais de 15% do total. Agora cabe à Justiça julgar os pedidos. O que temos aí é a aplicação com rigor de uma norma que teve uma iniciativa no sentido justamente de trazer para a política pessoas com compromissos adequados para aquela atividade. Esse ano tem uma novidade. É a primeira vez que a lei da ficha limpa vale nas eleições gerais. A norma barra o candidato que teve o mandato cassado, renunciou para evitar a cassação ou foi condenado pela Justiça. Além de criar novas hipóteses de inelegibilidade, a lei ampliou os prazos de inelegibilidade, que eram em geral de 3 a 5 anos, e agora eles foram ampliados para 8 anos. E além disso, a lei passou a considerar inelegíveis os candidatos assim que eles têm uma condenação por improbidade ou por crime por um órgão colegiado da Justiça, ou seja, por um tribunal. Dos 4.115 candidatos contestados pelo Ministério Público, 497 caíram por causa da nova lei. A maioria exerceu cargos públicos e teve as contas rejeitadas pela Justiça. Há também candidatos condenados por órgão colegiado ou punidos por improbidade administrativa, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. O estado com mais fichas sujas é São Paulo, 78 casos. Mato Grosso do Sul tem o menor número, apenas 3. Em 12 estados, todas as impugnações foram baseadas na lei da ficha limpa. Mesmo impugnado pela Justiça Eleitoral, o candidato pode continuar fazendo campanha até uma decisão definitiva do TSE ou do Supremo Tribunal Federal. Alguns candidatos insistem em interpor recursos e atrás de recursos e acabam atrasando uma conclusão, ou seja, o trânsito em julgado do processo. Mas até a data da eleição, nós teremos com certeza mais de 90% dos julgamentos dos recursos resolvidos. Se a decisão final da Justiça só ocorrer depois das eleições, os votos para o ficha suja são considerados nulos e não valem para eleger candidatos da coligação. O procurador lembra que, apesar da fiscalização do Ministério Público, o principal responsável por garantir uma eleição limpa é o cidadão. O grande filtro deveria ser o próprio eleitor, né? O eleitor deveria escolher entre seus candidatos aqueles que tivessem uma vida pregressa condizente com o cargo que pretende assumir ou não. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Antônio Carlos Valadares, fez um balanço das atividades do colegiado no primeiro semestre de 2014. No início do ano, a comissão conseguiu solucionar um impasse entre dois municípios sergipanos. Capela e Japaratuba disputavam a instalação de uma usina da Vale para a extração da carnalita. O minério é rico em potássio, que é muito utilizado na produção de fertilizantes agrícolas. O governo do estado vai preparar um documento, vai mandar para a Assembleia Legislativa, garantindo, assegurando aos dois municípios, Capela e Japaratuba, o que eles têm direito de arrecadação em termos de impostos, principalmente o ICMS. A CDR também cumpriu a agenda fora do Senado. Em Curitiba, os parlamentares fizeram a última vistoria das obras para a Copa do Mundo. Eles visitaram 11 das 12 capitais que sediaram os Jogos. Em Recife, defenderam o fortalecimento da Sudene, criada em 1959 para estimular o desenvolvimento regional. Essa ideia de ter uma Sudene fortalecida do ponto de vista do seu quadro dirigente, do seu quadro pessoal e, ao mesmo tempo, fortalecida do ponto de vista político, eu acho que precisa ser garantida por todos nós. Os senadores também participaram do lançamento do programa Município Brasil da TV Senado, que conta com o apoio da CDR.
O Senado, como casa da federação, precisa ter uma relação muito próxima com os municípios e não apenas com os estados. Esse programa vai ampliar a consciência do cidadão por lutar por esses direitos. A comissão aprovou ainda 17 matérias, entre elas a proposta que prevê novas regras para a divisão do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. A ideia é garantir que as prefeituras possam planejar melhor as contas. Hoje, qualquer variação no número de habitantes de um ano para o outro já altera o valor a ser recebido pelo município. O texto aprovado estabelece um prazo de 10 anos para essa mudança na receita. Aqueles que ganharem não recebam isso de uma forma muito rápida, em detrimento e em prejuízo daqueles que já vão ter o sacrifício de perder, muitas vezes por uma pequena variação da população do seu município. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.